Olá, meus amores. Vamos bater um papinho hoje. Tive que mudar o horário um pouquinho. Tive que mudar um pouco o horário porque eu tive uns probleminhas aqui com o celular. Mas aqui estamos nós. Vamos lá. Vamos ver quem vai chegando. Aguardar um pouquinho. Quem for chegando diz oi, oi. Tô tentando ainda me acostumar com essa ideia de live aqui. Ainda tô me familiarizando. Que isso aqui? Aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que agora ficou bom. Bom, vamos lá, gente. A ideia hoje é falar um pouco sobre a rotina na quarentena. Então, a intenção é explicar um pouquinho algumas opções de como a gente pode organizar nossa quarentena, né? Entendendo que a gente precisa manter uma rotina, porque a rotina ela é necessária. Olá! Seja bem-vinda, Vivi! A ideia aqui é dividir com vocês um pouco a necessidade da rotina, porque assim, quando a gente tem uma rotina, a gente consegue organizar melhor a vida. E a rotina ela é importante desde a educação infantil, desde quando a gente é criança. Se a gente parar para analisar, as crianças, os bebês, eles têm uma rotina que a gente cria como adulto, né? Mas quando a gente é adulto, a gente tem que criar nossa própria rotina. Então a gente tem que entender que a rotina faz a gente organizar, quando a gente cria novos hábitos, quando a gente tem horário para certas coisas, quando a gente tem o que fazer em cada dia. E aí eu vou trazer algumas estratégias aqui para vocês. Tá travando? É isso? Peraí, deixa eu ver. Oi, Marcelo. Parou de travar, gente? Hoje eu tive uns sérios problemas com a internet aqui, por isso inclusive atrasei a live. Tive problema com a internet, tive problema com o celular, por isso que acabei atrasando um pouco. Mas vocês estão conseguindo me ouvir agora? Me dá um sinal aí, se já tá normal. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa necessidade da rotina, que é uma coisa que a gente deve trazer desde a educação infantil, só que na educação infantil, né, nos primeiros anos da gente, é introduzido pelos nossos pais. Às vezes... Melhorou? Fiquei na dúvida se o sim foi que melhorou ou se tá travando, Vivi. Fiquei na dúvida. Ah, tá, entendi. Então voltou. Bom, então assim, gente, quem puder chama mais gente pra participar. Eu não sei se eu tenho como deixar gravado, porque assim, tem muito tempo que eu não faço live, só fiz uma live aqui, não deixei gravada. Ainda tô aprendendo a fazer live aqui, foi vocês que pediram. Ah, ótimo, Vivi, obrigada. Foi a primeira vez que eu tô realmente... Oi, Cleiton, boa noite. Então assim, gente, Cleiton é expert em me dar dica. Então,
Quem puder me ajudar aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live de verdade, a outra foi improvisada, essa realmente foi planejada, mas ainda tô me batendo um pouquinho com os recursos, então eu não sei se eu vou conseguir deixar gravada, justamente porque eu não sei como é que deixa gravada, mas o que me disseram é que quando terminasse, eu tinha a opção lá, assim que termina, de gravar, então eu vou tentar, tá? Então, assim, o que eu tenho percebido, primeiro que a questão das lives, eu resolvi fazer lives aqui a pedido dos meus próprios seguidores. Então, meus próprios seguidores pediram para fazer a live. Eu tava mais me dedicando ao YouTube com os vídeos gravados, inclusive hoje saiu um vídeo no YouTube. E eu resolvi fazer as lives justamente porque vocês pediram. Então, ainda tô me acostumando com isso aqui, então tenho um pouquinho de paciência aqui com a Pro. Mas vamos lá, com fé em Deus vai dar tudo certo. Olá, Jamile, obrigada pela sua presença. Então, assim, a ideia desse tema de rotina na quarentena surgiu principalmente porque eu tô vendo que as pessoas estão meio perdidas. Inclusive, na sexta-feira, eu fui chamada, na sexta-feira agora, dia 5, eu vou fazer uma live. Oi, Marcela, eu pensei que era Marcelo. Bem-vinda, meu amor, bem-vinda, Jamile, também. Então, assim, o tema rotina na quarentena surgiu justamente porque o que eu tô vendo, tanto com os meus alunos, como com meus seguidores, as pessoas perdidas no tempo, sem saber muito bem o que fazer, como se organizar, principalmente porque mudou tudo. Então, o domingo parece segunda, a segunda parece sábado, para algumas pessoas. Para outras não, que estão conseguindo manter a rotina. Mas para quem tá ficando em casa, ou trabalhando ou estudando de casa, tá difícil manter essa rotina e entender. Eu já passei por situações de no domingo o aluno me mandar mensagem: "Pro, hoje tem aula ao vivo?" Eu, não, hoje é domingo. Hoje mesmo eu tenho a aula marcada amanhã e teve aluno que falou: "Pro, não tô conseguindo entrar, cadê a senhora?" e tal, sendo que a aula é amanhã. Então, as pessoas estão muito perdidas no tempo e aí eu resolvi trazer algumas questões pra gente discutir aqui sobre a rotina, porque se a gente conseguir estabelecer uma rotina na quarentena, a gente vai sair melhor do que entramos. A gente tem mais tempo, digamos assim, né, para fazer as coisas, mas a gente não tá sabendo organizar esse tempo, e isso é que é difícil. E eu, como pedagoga, planejamento tá na raiz, tá no sangue. E aí trouxe alguns temas. No próximo eu vou falar na próxima live, né, de segunda que vem, deixa eu ver se é segunda que vem mesmo. Na de segunda que vem eu vou falar especificamente de planejamento, mas hoje eu vou falar um pouco da rotina. E a primeira coisa é a gente entender, sim, que nossa rotina mudou. É fato. A gente tá, algumas pessoas trabalhando com horário reduzido, outras fazendo home office, as crianças e adolescentes estudando em casa. Então, sim, a rotina mudou. Só que a gente não precisa ficar estagnado e falar: não, vamos esperar tudo passar para eu voltar para minha rotina normal. Não, a gente tem que conseguir se organizar na situação atual. E aí, vocês têm que entender que quando a gente fala de rotina, é importante e é implementada desde a infância. A mãe, por mais que não seja pedagoga, não seja da área de educação, ela implementa a rotina na vida da criança desde pequenininho. Então, a mãe que tem um horário certo para dar banho no filho, que tem um horário certo para comer, que tem um horário para dormir, isso já é implementação de rotina. E a criança que começa a ir para a educação infantil já desde novinha, ainda tem a rotina da escola, o que eu acho super positivo. Então, na escola, nas creches, o que é que a gente faz? A gente, como pedagogo na creche, a gente faz a rotina porque a rotina é necessária. A criança precisa dela para aprender a viver em sociedade. Mas aí, quando ela vai crescendo, ela começa a também ter que ela mesma criar a rotina dela, principalmente quando vai chegando aí a adolescência. E a gente adulto, nós mesmos temos que cuidar da nossa rotina, né? E esse está sendo um desafio para todas as idades. Eu percebo isso aqui com meus seguidores, que estou quase chegando em 3.000 seguidores, agradeço a cada um de vocês. E todos eles, quando entram em contato comigo, é falando isso: ai, como é difícil, como é que você faz, como é que você consegue dar conta de tudo. Primeiro, eu não dou conta de tudo, tá, gente? Eu faço muita coisa sim, mas dizer que eu dou conta de tudo é mentira. Eu não dou conta de tudo, acho que ninguém dá conta de tudo, porque tarefas nunca acabam. A verdade é essa, atividades nunca acabam, sempre vai existir, principalmente para nós mulheres que têm as atividades de casa também, mas para trabalhar em casa e conviver com esses conflitos, né, de o que faço agora, deixo para depois, que hora eu faço, é mais complicado. Então, primeira coisa que eu queria trazer para vocês é isso, a importância da rotina.
e trazer que não é agora na quarentena que ela é importante para a vida. Não é à toa que a gente introduz, mesmo que de forma inconsciente, desde a educação infantil, seja ela em casa ou seja ela na creche ou na escola, ok? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Criar uma nova rotina. É fato, não tem o que fazer. Então, eu saía 2 horas, por exemplo, os meus alunos da tarde falam, 2 horas eu tinha que estar indo no reforço. Tá, você não tem mais que estar aqui 2 horas no reforço, mas vamos criar uma nova rotina, vamos criar depois do almoço, começar a estudar, fazer atividade da escola, as aulas ao vivo que tem comigo, as aulas ao vivo da escola, criar novas coisas, porque a gente está com mais horários livres. E como a gente está com mais horários livres, o que a gente precisa é preencher ele com coisas úteis, não ficar só de perna para cima dormindo o dia todo, né? Não dá. A gente tem que ocupar o nosso tempo com coisas úteis que vão nos ajudar Oi, Marcelo! Então temos que... Entrou mais uma pessoa também, blog do... Ai, não entendi. Blog do Não entendi agora, gente. Nieta, bem-vinda. Bem-vinda a todos que estão entrando. Então, assim, nessa nova rotina, a gente tem que incluir coisas que sejam úteis. Eu costumo dizer, quem tá acompanhando meus stories, eu sempre falo, saiam dessa quarentena melhor do que vocês entraram. Então, se é pra fazer uma nova rotina, que faça uma nova rotina com coisas que vão fazer você evoluir. Então, ficar de perna pra cima, dormir, não vai fazer você evoluir? Não. Então, vamos... Lógico que tem que deixar um momento pra descansar, tá? Não tô dizendo isso. Tem que deixar, sim, um momento de descansar. Mas, Nieta, eu também tô morrendo de saudade de você. Um beijo, minha linda. Morrendo de saudade de você também. Então, assim, lógico que tem que deixar um momento pra descansar, sim. Mas colocar novas atividades. Eu desafiei já várias pessoas agora na quarentena a começar a fazer atividade física em casa. Inclusive o meu vídeo do YouTube hoje foi falando sobre isso. Foi a parte 2 da atividade física em casa que os seguidores daqui do Instagram me pediram. Inclusive detalhe minhas atividades físicas, mas também tem um momento para estudar, mesmo que você não seja só a coisa da escola, ou que você não esteja estudando, faz um curso novo, aprende uma coisa nova, cria essa rotina. Então não, todo dia eu vou acordar a tal horário, mesmo que mude, tá, gente? Porque assim, eu acordava às 6 horas, agora eu não preciso mais acordar. Tá, mude o horário, mas tenha uma rotina, tá? Não acordava às 6, agora vou acordar às 8. Acordava às 7, vou acordar às 9, que seja. E aí vocês mudam isso e colocam. O que você vai fazer a primeira coisa da manhã? Eu mudei completamente minha rotina nessa quarentena. Então eu acordava mais cedo e dormia mais cedo. Só que eu funciono muito melhor à noite. Então como eu funciono melhor à noite? Eu não tenho nesse momento a obrigação de acordar tão cedo. Porque eu não tô dando aula de manhã cedo, o que é que eu fiz? Eu aproveito esse horário da noite que é o melhor pra mim. Então eu fico até mais tarde estudando e me dou o direito de acordar um pouco mais tarde, já que eu posso começar a trabalhar um pouco mais tarde. Uma coisa que eu fiz muito nessa quarentena, na minha rotina, é não olho rede social antes de 10 da manhã. Por quê? Porque é muito ruim você acordar com notícia ruim. E infelizmente nesse momento de pandemia, a gente tá tendo muita notícia ruim e geralmente ela vem pelas redes sociais. Seja o Instagram, seja aqueles links que as pessoas mandam no grupo, notícia e tal. Então uma coisa que eu adotei na minha rotina foi antes de 10 horas da manhã. Eu não olho rede social. Assim eu não começo o dia, as primeiras horas do dia não ficam sobrecarregadas com aquela notícia ruim. Então as primeiras horas do dia eu tiro pra meditar, para fazer as coisas de casa, para tomar meu café da manhã em paz. De manhã eu já não funciono muito mesmo para produzir. Então, cuido de coisas da casa, coisas básicas, simples. Tomo meu café em paz. Converso com quem tiver que conversar dentro de casa, com meu marido. Alinho algumas coisas. E a partir de 10 horas que eu começo a realmente olhar minhas redes sociais. Porque as redes sociais hoje para mim é trabalho. Então, além de ser trabalho, é onde vem as notícias ruins, infelizmente. É notícia de quantas pessoas morreram em tal lugar, quantos casos de coronavírus. Eu não mereço e acho que ninguém merece começar o dia assim. Então foi uma decisão minha na mudança da rotina, só começar a olhar minhas redes sociais a partir de 10 horas. Outra coisa, eu continuei mantendo o horário de almoço. E aí é importante, porque o que eu tô vendo muita gente falando? Eu tô comendo demais. Meus alunos, então, eu tô comendo como que? Eu não tenho o que fazer, eu vou comer.
cuidado, porque assim, além de não ser agradável para o seu corpo, né, que a gente sempre olha a estética, também não é agradável para a sua saúde. E, inclusive, a obesidade é um dos fatores de risco para o coronavírus. Então, não coma demais e continue mantendo o horário de comer. Eu não tô mais... tô acordando mais tarde, tô tomando café mais tarde. Mas você tem que também ter o horário do almoço. Então, tomou café mais tarde? Tá, mas não deixe de almoçar. Porque o que acontece? Muita gente não tá tomando café ou tá tomando café tarde e almoça lá pelas tantas. Várias pessoas, tanto seguidores quanto meus alunos, já me disseram: acabei de almoçar agora, tipo 3 da tarde, 4 da tarde. Gente, isso é muito ruim. A gente está desorganizando o nosso organismo e isso prejudica a nossa saúde e a nossa imunidade também. Uma coisa que eu já me percebo, quando eu passo do horário de almoçar, eu tenho crise de enxaqueca. Então, quem tem enxaqueca aí, é uma dica de ouro que às vezes a gente não percebe, eu só percebi me analisando. Quem tem enxaqueca, se passar do horário de comer, vai ter crise de enxaqueca. Então, não vale a pena, gente. A gente muda assim, se desorganiza, mas não pode se desorganizar totalmente. Tá, vai mudar, vamos mudar, mas vamos mudar de forma organizada, que é a melhor coisa a se fazer. Precisava ouvir isso. Que bom, Anieta, que bom que eu estou te ajudando dessa forma, porque a intenção é realmente ajudar. Meu Instagram, gente, foi feito para ajudar pessoas. Não só meus alunos, nem ex-alunos, mas foi para ajudar a pessoa. Olá, Douglas, seja bem-vindo. Então, assim, meu Instagram foi feito para ajudar pessoas. E quando uma pessoa diz como você está me ajudando, precisava ouvir isso, só me mostra que eu tô no caminho certo. Obrigada, Anieta, e fico muito feliz de estar te ajudando. Então é isso, gente. Crie essa nova rotina. E aí tem que estar com alimentação, com atividade física. Gente, atividade física é vida. Não é só para ter um corpo em forma. Não, é também para vocês cuidarem de ter mais ânimo para fazer as outras coisas. De vocês terem... Eu costumo dizer que atividade física pra mim é minha terapia hoje, tá? Tem gente, por exemplo, minha irmã faz de manhã cedo e ela diz que o dia dela fica perfeito. Eu não consigo fazer de manhã cedo, eu faço à noite, eu fiz agora há pouco. Porque antes de começar essa live eu fiz atividades, se vocês olharem no meu stories eu dividi lá com vocês. Acho que eram umas 7 e pouca quando eu fiz. Então... procure coisas que te dão ânimo também, porque o que é que eu tô vendo? Muita gente desanimada na quarentena, querendo sentar e esperar sem fazer nada. Não façam isso com a vida de vocês, tá bom? Então, pra resumir esse segundo tópico mudem a rotina, mas não deixe de ter uma rotina. O ideal é vocês terem uma rotina. Olá, Elton! Bem-vindo! Então, assim, o ideal é vocês terem uma rotina. De manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer isso, de noite eu vou fazer isso. O meu horário, muda o horário do café da manhã, muda o horário do almoço, mas continua tendo um almoço. E não bota o almoço lá pelas tantas do final da tarde, pelo amor de Deus. Porque seu organismo vai reclamar. Tô vendo muita gente almoçando no final da tarde e isso me preocupa. Uma outra dica para vocês organizarem essa nova rotina é usar calendário e agenda. Ah, mas eu não tenho agenda. Use um caderno. Agora o calendário é necessário, nem que seja o calendário do celular. Gente, tem a agenda Google, que todo mundo que tem celular pode ter lá, que é a agenda da Google. Eu amo, é a que eu uso, inclusive. Mas também uma agendinha assim, ó, gente. Essa daqui eu ganhei de minha priminha, a minha cara, né? Cheia de coruja. Mas essa agenda, deixa eu pular o dia de hoje pra não ter que detalhar. Mas aqui, ó, essa agenda é individual, tá vendo? É a agenda diária. Eu gosto da agenda diária porque eu listo o que é que eu vou fazer naquele dia. E por que o calendário? O calendário é a questão de que muita gente tá se perdendo na data. Então, como eu falei no início da live, teve gente que no domingo tava me perguntando: Pro, hoje tem aula ao vivo? Como assim? Hoje é domingo. As pessoas não estão tendo essa noção de dia da semana, então o calendário é importante, de dia da semana e de data. Hoje é dia 1º, tem gente que tá pensando que ainda é maio, então o calendário é indispensável, principalmente nesse momento que a gente tá ficando dentro de casa e a gente dentro de casa, para quem não tem costume de ficar dentro de casa, porque eu já tenho, mas para quem não tem costume de ficar dentro de casa, ficar dentro de casa tá sendo um desafio tão grande até para saber que dia é hoje, né?
Esses dias estava indo remar. Amei. Ai, gente, mas é muito bom, Nieta. Eu também tô com saudade de remar. Remar é uma atividade física que cuida do corpo e da mente. Você relaxa, você se distrai, você exercita o corpo. Você sai depois toda quebrada, né? Principalmente se tiver muito tempo sem remar. Mas é uma delícia. Eu amo remar. Tô até com saudade, viu? Quem sabe a gente não marca, Nieta, pra remar quando passar essa quarentena, né? Porque nesse momento a gente não pode fazer nada junto. Ó, tem aqui Elton, viu, professor de SUP. Obrigada, Elton, professor retada. Oh, meu Deus, obrigada. Foi meu professor de SUP, ele é um professor muito bom de SUP. Reneide, bem-vinda, obrigada pela sua presença. Gente, eu não sei se eu tô conseguindo. MD, é isso? MD, bem-vindo também. Não sei se é homem ou mulher, acho que é uma marca, né, gente? Mas bem-vindo, obrigado pela presença de vocês. Então, assim, o calendário é indispensável. Eu tô vendo muita gente se perdendo nos dias. E isso é perigoso. É aquela história, né? Muita gente fala, rapidinho. Muita gente fala do pessoal que fica enclausurado dentro de uma casa, do BBB, disso, daquilo, que perde a noção de tempo. As pessoas ficando dentro de casa na quarentena estão perdendo a noção de tempo. Bem-vindo, Jana, Robson, Carolzinha, Lili. Obrigada, amores, pela presença de vocês. Então, assim, tenham mais atenção a calendário. Pra que eu quero ter calendário? Seja do celular, seja aqueles... Eu gosto daqueles de papel, tá, gente? Aqueles que botam na mesa. Deixa eu pegar o meu aqui, ó, pra não me deixar mentir. Só tinha esquecido de mudar pra junho. Mas aqui, ó. Eu uso esse calendáriozinho de mesa, tá? Eu amo. Porque eu marco datas importantes, marco compromisso. Mas também uso muito a agenda Google. E... independente disso, tem aqueles calendários que os centros comerciais dão, mercado, açougue, armarinho, que eu também uso muito, aqueles de colar na geladeira, independente de que calendário seja. Usem calendário, porque eu tô vendo muita gente se perdendo em que dia é hoje, se hoje tem aula, se hoje não tem, se hoje tem trabalho, se hoje não tem, porque realmente não tá usando o calendário. E a agenda, você pode usar para listar tarefas, eu faço muito isso. Então Aqui, ó, vocês vão olharem de longe, ó, não vou botar de perto pra vocês não entrarem na minha semana, né? Mas aqui, ó, eu listo o que é que eu tenho que fazer a cada dia. Pra eu não me esquecer. Então, hoje, por exemplo, foi um dia muito cheio. Eu não botei nem tudo aqui, porque eu não queria ficar tão angustiada de tanta coisa que tinha que fazer. Mas tudo bem, dei conta, graças a Deus. Mas assim, eu listo tudo que eu tenho que fazer e não tem sensação melhor do que sair dando ok. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar de antes. Aqui, ó. Eu destaco, às vezes, de post-it, o que é mais importante, dou okzinho de rosa. Tá, pode ter muita frescura aqui da Pro, né? Mas é importante vocês listarem o que é que vocês têm que fazer. E eu recomendo que vocês façam isso no dia anterior, para você não começar o dia sendo engolido pelas atividades. Então, no dia anterior, liste tudo que vocês têm que fazer no dia seguinte. Ah, eu vou listar tudo mesmo? Gente, a gente tem muita coisa, tarefa nunca acaba. Listem pelo menos as coisas mais importantes, ou que vocês não podem esquecer. Ah, eu tenho uma atividade que é para entregar naquele dia, eu tenho uma conta para pagar que tem que ser aquele dia. O que é mais importante, sempre anotem e façam essa lista com prioridades. Existem várias técnicas para isso, tá? Mas tem gente que fala, liste pelo menos 5 importantes, liste 3 importantes, não passe de 10, porque você não vai dar conta. E a sensação de não dar conta pode te deixar frustrado e isso não é legal. Mas é importante você sempre não começar o dia sem saber o que você vai fazer. É muito improdutivo você começar o dia sem saber o que é que você tem que fazer. Então, meus alunos, por exemplo, quando chegam aqui no reforço presencial, ou agora que a gente está no online, eles sabem com antecedência o que é que vai acontecer naquela aula. Eu sempre aviso e tal, o que é que tem. Quando é no reforço presencial, tem a demanda da escola também. Mas também a escola orienta eles. E isso vocês têm que começar, vocês começam isso desde o início, só que a diferença é que quando vocês são crianças, adolescentes, vocês têm a pró, você tem pai, você tem mãe para orientar. Quando a gente fica adulto, a gente mesmo tem que orientar a nossa vida, né? Então não comecem um dia sem saber o que é que vocês têm que fazer. Liste direitinho as tarefinhas que você tem que fazer para o dia seguinte. De preferência, faça isso à noite para o dia seguinte, tá? E sempre definindo prioridades, porque assim, eu tenho 10 coisas para fazer. Tá, dessas 10 coisas, me diga aí 2 ou 3 que são as mais importantes, que se você terminar o dia sem fazer, você vai ficar triste, mas se você terminar o dia
tendo feito, você vai ficar super feliz. Então sempre faça isso. O que é mais importante eu fazer naquele dia, liste, eu digo em média 2 a 3 prioridades, mas até 5 no máximo de prioridade, porque senão você fica cheio de prioridade e não faz nada, né? Fica agoniada e não faz nada. Deixa eu ver. Oh, Elton, obrigada. Então vamos lá. Crie novos hábitos. Isso foi uma coisa que eu já tinha pré-estabelecido para 2020, mas com a quarentena ficou ainda mais forte em mim. Então, se vocês olharem nos meus destaques aqui do Instagram, tem lá Hábitos 2020. Então, tem vários hábitos que eu tô criando. Alguns já estão meio que implementados, eu já consigo fazer com facilidade. E outros, eu ainda tô engateando, digamos assim, né? Mas eu listei já vários hábitos que eu queria começar em 2020. Agora, com a quarentena, eu mudei mais ainda. Então, por exemplo, a meditação diária eu tô fazendo todo dia. Todo dia quando eu acordo, eu faço meditação. Gente, muda a vida de uma pessoa. Você fica com mais foco, você fica melhor. Outra coisa, introduzir coisas mais naturais no meu dia. A alimentação eu tô organizando melhor. Incluir atividade física. Eu agora tô me desafiando a pelo menos uma vez no dia estudar algo. Então, ou uma leitura ou um curso. Fazer uma aula de um curso. Como minhas leituras programadas para 2020, elas estão mais adiantadas, porque eu programei 12 livros para 2020, eu já li 10. E aí acrescentei mais um, virou 13, né? Mas, como eu já li 10, então eu tô bem adiantada, estamos em junho e eu já li a maior parte dos livros que eu planejei para 2020, então agora eu tô dando mais foco no curso. E o que é que eu estou me desafiando? A assistir pelo menos uma aula por dia dos cursos que eu tô fazendo. Então, no mínimo, tá, gente? Por quê? Porque eu vou estar aprendendo quando acabar essa quarentena, aquela história que eu falei no início, vou estar melhor do que eu entrei e não vou ficar só ocupando meu tempo com besterol, joguinho de celular, assistindo só novela, assistindo só TV e não evoluindo. Então, minha busca por evolução é constante. E aí eu tô criando novos hábitos buscando essa evolução. Seja na saúde, seja nos hábitos seja na saúde, seja... Oi, Mai, bem-vinda! Seja na questão de estudos, principalmente na questão de estudos. Então, assim, eu sou suspeita porque eu gosto muito de estudar. Mas estudar, gente, vocês não têm que estudar só porque gosta, é necessidade. Incluam o estudo na vida de vocês. Ninguém evolui assim de forma lícita e duradoura sem estudo. Vocês precisam ver e estudo o que vocês gostam, ver o que vocês gostam mesmo, tá? Olá, Arivaldo, João, bem-vindos. Então, assim, escolhem algo que vocês gostem de estudar e que faça vocês evoluírem e vão estudar, porque assim... Vocês ficarem só esperando as coisas cair do céu, o governo pagar isso, o QI, né? Alguém te conseguir alguma vaga, alguma coisa. Não, estudem, procurem formas de evoluir. E uma das coisas que eu incluí bastante nos meus hábitos foi justamente os estudos mais frequentes, porque assim, estudar eu sempre gostei e sempre fiz, mas a rotina do dia a dia ia me engolindo e às vezes eu não tinha a rotina de todo dia estudar. Hoje, todo dia, sagrado, todo dia eu faço pelo menos uma aula. Então, que novo hábito você pode colocar na sua vida para te fazer evoluir? Pense, não precisa ser igual ao meu não, gente. Vocês precisam criar o hábito de vocês. Mas aproveitem essa quarentena para criar novos hábitos que vão fazer vocês evoluírem. Eu acho que a busca por evolução pessoal tem que ser uma busca constante de todos nós. Olá, Arivaldo, vamos lá. Uma coisa que eu não tinha como não falar, gente, é uma coisa que tá me fazendo muito bem, por isso eu tô dividindo com vocês e, inclusive, muita gente tem me pedido, né? Então, vamos preparar um momento do dia para atividade física. E não tem desculpa. Ah, porque eu gosto de correr, eu tô em casa. Corre parado, corre no lugar. Ah, porque só dá para fazer em academia. Não, não é. Não dá para fazer só em academia. A gente tem a opção de também fazer em casa. Eu faço treinos em casa. E não precisa de equipamento. Eu tenho equipamento, porque eu comecei a fazer treinos em casa com equipamento, mas você pode fazer com o peso do próprio corpo. Hoje, por exemplo, eu fiz pilates solo com aeróbio.
eu só usei meu corpo, eu só usei um tapetinho para deitar nas atividades que era de solo e acabou. Então, gente, façam uma atividade física e isso vai ajudar vocês. Vai ajudar vocês não só a ter um corpo físico bonito, não é só isso, é saúde, aumenta a imunidade, deixa a nossa mente mais fresquinha, como faz bem pra mente. Então separe nesse momento, está com um dia ocioso, tá reorganizando a sua rotina, separe um momento também para fazer atividade física. E aí, eu tô sem dinheiro, tem no YouTube, tem aqui no Instagram. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, é bem provável que tenha algum professor também fazendo algum vídeo para subir aqui no Instagram, para subir no YouTube, ou até ao vivo. Tem gente que tá fazendo treinos ao vivo. Não tem desculpa. Treinem. E isso vai fazer muito bem para a vida de vocês. No início pode até ser difícil, mas depois vocês vão ver que vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, nessa nova rotina que a gente tá querendo aqui organizar, né, que a minha ideia é que vocês saiam daqui fazendo a rotina de vocês. Então, nessa nova rotina, incluam atividade física, mas também incluam um momento de lazer, tá? Então, incluam um momento para lazer, porque o que é que acontece? Nem tanto, nem tão pouco, né? Porque tem muita gente que tá fazendo só lazer na quarentena, fica o dia todo jogando videogame, o dia todo brincando, o dia todo assistindo Netflix. Mas também tem o outro extremo, que fica o dia todo só trabalhando, não tem um momento de relaxamento. Seja qual for o relaxamento, tenha esse equilíbrio, tenha um momento dedicado para o lazer, mas não viva só de lazer. Então, como é que eu faço? Eu tenho meus momentos de intensidade, de trabalhar e tal. Eu funciono muito melhor à noite, então à noite é a hora que eu mais produzo, mais estudo, mais trabalho. Só que eu trabalho nos bastidores à noite. Então, de noite eu não atendo, geralmente. Não atendo mãe, não atendo aluno. Não atendo nem quando eu tava presencialmente. Eu fiquei um tempo que eu dei aula presencialmente, mas agora eu não dou mais aula presencialmente à noite. E nem no online eu atendo, porque é o horário que eu mais produzo. Eu aproveito para estudar, para planejar, para programar. Então, de noite eu faço os bastidores. Mas quando eu já tô perto de dormir, aí eu tiro para assistir uma coisa que eu gosto, para ler um livro, que pra mim ler livro é lazer, mas para outras pessoas vai ser só estudo. Pra mim, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, veja uma coisa que é lazer pra você também ter esse momento. A gente tem que ter equilíbrio, é tudo na vida. Tem que ter um momento pra trabalhar, um momento pra estudar, um momento pra fazer atividade física, um momento pra relaxar e pra fazer lazer. E aí o lazer você que vai dizer, se é jogar o videogame, se é jogar uma partida de baralho, de dominó, se é assistir Netflix, o que for, tá, gente? Isso, Arivaldo, muito bem, a gente tem que ter isso dentro de casa, porque assim, muita gente tá dando como desculpa isso, de não dá pra fazer atividade física dentro de casa, não dá pra fazer isso dentro de casa, dá pra fazer tudo dentro de casa, gente, só não dá pra nadar dentro de casa no mar, porque a gente não vai trazer o mar pra dentro de casa, nem remar, né, Nieta, como a Nieta falou, que eu inclusive tô sentindo falta de remar, mas assim... muita coisa dá pra fazer dentro de casa. E aqui, além de como professora aqui, eu tô também como uma pessoa que já era meio caseira. Então eu já trabalho em casa há muito tempo, meu reforço é aqui no fundo de minha casa, então é trabalhar em casa. Mas ao mesmo tempo, antes mesmo disso, quando eu ainda estava morando em Salvador, eu já tinha escritório dentro de casa, trabalhava em casa, eu levei anos trabalhando dentro de casa, porque eu como bolsista da UFBA, eu trabalhava ou em casa ou na UFBA. Então, eu já tenho essa rotina de trabalhar em casa há um tempo, e acho que tem experiência suficiente para ajudar vocês nisso. Mas a questão é que quem não tem costume de ficar em casa tem mais dificuldade de botar essa nova rotina em casa. E vocês têm que tentar, senta, planeja, pega papel e caneta. Eu sou muito manual, tá? Eu preciso de papel e caneta. Mas tem muita gente que usa aplicativo do celular. Eu uso aplicativo do celular para algumas coisas, como por exemplo para a agenda Google eu uso no celular. Mas vocês têm que ver o que é que funciona com vocês. Mas não deixem de fazer a rotina de vocês ou refazer a rotina de vocês nesse momento de quarentena. Quando eu falei da alimentação, gente, isso tem me preocupado muito, porque eu tô vendo muita gente almoçando 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Isso não é bom pra ninguém, gente. Você desorganiza seu organismo todo. E aí você pode baixar a sua imunidade, você pode ficar muito tempo sem comer e dar dor de cabeça, trazer outros problemas, entende? Então, tenha esses horários também pré-estabelecidos para a alimentação. Eu sei que dentro de casa dá muita vontade de comer, né? Principalmente, muita gente tem reclamado disso.
Mas tente ter horários para comer. Não tem problema você ter um lanche lá no meio da tarde. Tem problema você comer por minuto. Mas ter um lanche lá, um lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde. Eu, por exemplo, eu como pouco, então preciso comer mais vezes. Então eu tenho o café da manhã, geralmente tenho também ali um lanche no meio da manhã, depois almoço, um lanche no meio da tarde e o café da noite, porque eu não janto, então eu tomo café da noite. Mas, por exemplo, hoje com uma nova rotina de alimentação e exercício, o lanche da manhã hoje está sendo substituído por um óleo essencial que eu uso para controle de peso e para ajudar nas atividades físicas. Como ele sacia a fome, então no meio da manhã eu já não estou fazendo lanche, eu estou usando o óleo essencial Smart Saci, que me ajuda nessa questão. Mas eu sempre tive o lanche no meio da manhã, porque como eu como muito pouco, eu sinto fome mais rápido. Então não tem problema comer várias vezes no dia, se for planejado. Agora, por minuto, aí tem problema que vocês vão ver lá as gordurinhas saindo, a indisposição, e ainda tem isso, gente. Muita gente tá dizendo que tá indisposta e não tá percebendo. Comer muito açúcar, comer demais, dá indisposição. Açúcar tira aquela disposição toda, porque a gente fica cansado, a gente fica pesado com comida, assim. Não sou da área, mas o que eu vejo é muitos professores com quem eu tenho relação da área nutricional e da área da educação física, é que uma alimentação ruim tira a sua disposição. Uma alimentação boa e exercício físico aumenta a sua disposição. Então, assim, com relação ao horário, não tem problema mudar o horário. Ah, eu tô acordando mais tarde, não quero almoçar meio-dia, eu quero almoçar 1h. Ok, mas 5 da tarde já é um pouco demais, né? Ah, eu não preciso ir pra escola às 7h da manhã, então eu não vou fazer o dever? Não, faça lá 9h, se ficar bom pra você, separe um horário. Uma dica que eu tô dando muito pros meus alunos e também pras mães. Não precisa ser o mesmo horário da escola, a não ser quando tem aula ao vivo, né? Tem escola que estão dando aula ao vivo, aí você tem que entrar no horário da aula ao vivo. Mas se não tem aula ao vivo, tem um horário específico. Ah, você funciona melhor tal horário? Então faça tal horário. Eu, por exemplo, eu fiz minha pós-graduação toda online. O que é que eu fazia? Eu fazia no meu melhor horário. Qual o melhor horário? À noite. Então eu fazia minha pós-graduação toda à noite. Tentei várias vezes fazer pela manhã. Vi que não funcionava pra mim. Mudei e fiz minha pós toda à noite. Como eram aulas gravadas, eu podia fazer na hora que eu quisesse. Então, se vocês estão fazendo um curso, ou quem é estudante está fazendo na escola, que tem aula ao vivo, aí você tem que entrar no horário da aula ao vivo mesmo. Mas, se você tá com aula gravada e você quer fazer uma nova rotina que funcione para você, você pode olhar o melhor horário. Agora tem que cumprir, tá? Não, eu vou tirar de 10 a meio-dia para estudar. Eu vou tirar de 9 a meio-dia para estudar, ou vou tirar de 1 até 5 para estudar. Veja o horário e também a quantidade de tarefas. E o que eu tô vendo é que às vezes os alunos estão se perdendo na quantidade de tarefa porque não se organiza. É uma organização básica que eu falo para todos os meus alunos. Liste tudo que você tem que fazer e qual é a prioridade. Quem você tem que entregar primeiro. É tudo pro mesmo dia? Aí você pode escolher uma ordem, pelo que eu mais gosto, mas tem que ter uma ordem. Não é, vou fazer agora português, inclusive passei por isso agora na quarentena com alunos que eu tô orientando pelo WhatsApp. Pro, me ajuda aqui no dever de ciências. Aí eu falo, manda foto pra eu ver e tal. Aí começa a orientar de ciências. Mas tem esse de matemática. Calma, vamos terminar primeiro de ciências para depois ir pro de matemática. Então, não adianta vocês quererem fazer tudo ao mesmo tempo, que não vão conseguir. Faz uma coisa de cada vez. E como é que elege o que é que eu faço primeiro? Primeiro, faz a lista do que tem que fazer e marca o que é prioridade. Seja por data de entrega, seja porque tem muito, tem que ter um critério para selecionar. E aí os meus alunos que não estão conseguindo fazer isso, eu estou orientando sempre. Se vocês não estão conseguindo, podem mandar no direct se eu puder ajudar, ou então pede aos professores ou aos pais de vocês, ou quem já é adulto pede ajuda também, porque a gente é adulto, mas não deixa de precisar de ajuda, né? Então procura uma forma de organizar as suas atividades e seu estudo, mesmo que mude o horário. Olá, Rosana! Então, assim, mesmo que vocês mudem o horário, não deixem de fazer as coisas organizadas e com rotina. Sem rotina é sempre muito mais difícil. Eu reservo um horário específico ou um momento específico do dia para estudar e evoluir. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Então, hoje eu tenho feito muito isso no meu horário de almoço, parar para estudar. Então, no meu horário de almoço, eu tiro para fazer essa uma aula que eu disse que hoje é obrigatória minha,
eu faço todo dia no horário de almoço. Então, no meu horário de almoço, eu tiro pra assistir uma videoaula. Pode ser que se o dia eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu faço uma segunda videoaula, faço uma outra leitura. Mas tenho que ter hoje, é um novo hábito que eu criei, principalmente na quarentena, é obrigatório um momento de evolução. Seja lendo um livro, seja fazendo um curso, seja vendo um vídeo no YouTube de algum tema que eu goste. Mas reservem um momento para vocês pensarem, o que é que eu posso evoluir hoje? Eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. Gente, se tiver pergunta, pode colocar, tá? Bem-vinda, Shelly. É isso, Shelly? Shelima, acho que é isso. E assim, outra coisa que eu percebo que é uma dificuldade das pessoas e que eu costumo indicar muito é ter o cantinho de estudo ou de trabalho. Recentemente, até uma seguidora minha me mandou uma foto, né, falando, olha o que eu fiz, um cantinho de trabalho para fazer home office. Então não é só a criança e o adolescente que tem essa dificuldade, a gente como adulto também. Então seja para criança, seja para adulto, tem que ter um cantinho de estudo. Aqui onde eu tô falando com vocês é minha mesa de trabalho, ó, minha cadeirinha de trabalho, minha mesa, tá aqui o notebook, eu botei o celular em cima do notebook, né? Então, assim, tenha um local de trabalho. Eu, como meu trabalho é em casa, eu tenho, na verdade, aqui dois locais de trabalho. Porque tem a minha sala do reforço, que é lá no fundo, né? E tenho aqui também a meu escritório, digamos assim, em um dos quartos dentro de casa. Então, eu tenho essas duas opções. Mas na quarentena eu tô ficando mais aqui no escritório. Por quê? Porque lá embaixo é uma área maior, não tem necessidade de eu estar ocupando essa área nesse momento, sozinha. Não vou mentir, bate uma saudade imensa dos meus alunos quando eu tô na sala de aula. Então a minha sala de aula ficou um pouco meio que abandonada. Mas eu fico aqui no escritório, que é uma mesa, uma cadeira, o computador, tudo certinho. Então vocês têm que ter um canto para trabalhar, quem é o adulto aí que está trabalhando, mas também um canto para estudar para criança. É indispensável, gente. A gente precisa ter horário e local para fazer essas coisas, senão a gente não funciona. Tem gente que até funciona trabalhar ou estudar com a TV ligada, mas não é a mesma coisa. Porque assim, não, eu me concentro com a TV ligada, passa uma notícia ou um filme ou alguma coisa que te distrai, acabou o estudo, acabou o trabalho. Então, não é a mesma coisa do que você simplesmente ir para um lugar em silêncio e focar. Eu, às vezes, até trabalho ouvindo música, mas tem que ser música sem letra, tem que ser música específica para isso. Existe, gente, se vocês forem lá no YouTube, botar música para ler, música para foco, música para estudar, tem música específica para isso. E geralmente quando eu estudo ou eu trabalho ouvindo música, é exatamente esse tipo de música. Minha particularidade, eu não consigo me concentrar se tiver outro som. Então, se eu tiver um vizinho ouvindo um som, uma TV muito alta, me desconcentra. Então, por isso que eu não consigo trabalhar na sala. Já meu marido consegue, tem gente que consegue trabalhar. Eu tenho gente na família que trabalha ouvindo som alto e tal, e tudo bem. Mas ele pode tirar sim sua atenção, entende? Tira sua atenção se você tá ali trabalhando e tá com a TV ligada e passa uma cena que você tá doido pra ver na novela. Errou, você vai parar o que você tá fazendo pra assistir a novela. Ou então você tá lá concentrado, com o jornal ligado e passa uma notícia da cidade onde você mora, você para. Você vai querer ver. Então, aquele momento que tirou você da atenção, você para voltar pro foco, às vezes, depois é mais difícil. E isso aí ajuda a cair a produtividade, isso ajuda a procrastinar, isso ajuda a atividade sair errada, você responder errado. Quantas vezes eu já vi pessoas respondendo atividade, e isso como professora de Fundamental 1, Fundamental 2, Educação Infantil e até de faculdade, responder errado por falta de atenção. Então, tanto que eu faço assim, lê de novo a pergunta, porque não tem condições de você ter respondido isso aqui. Não é porque a pessoa errou porque quis, ou porque não sabe o assunto, é falta de atenção. Professor sabe identificar quando o erro é falta de atenção. E já vi várias situações assim. Tanto em deveres e atividades que foram feitas em casa, e quando eu pergunto, você estava fazendo o quê quando você fez essa atividade? Porque com certeza você não estava concentrado. Como também já tive experiência bem interessante até, uma vez em sala, duas adolescentes conversando, uma fazendo produção de texto e outra
fazendo conta de multiplicação. E aí eu, meninas, parem de conversar, vocês vão fazer tudo errado e tal. Aí elas disseram, não, eu sei, eu consigo conversar e fazer atividade. Eu fiz, tá bom, então vamos fazer um teste. É testar é comigo mesmo. Deixei as duas conversando, uma fazendo produção de texto e a outra fazendo conta. Eu fiz, tá bom, mas amanhã a gente corrige junto essa atividade. No dia seguinte eu fui corrigir o texto, não dizia nada. Uma frase desconecta com a outra, não dizia nada com nada. E as contas todas erradas. Então assim, ela fez. Agora fazer direito já é outra coisa. Então tem que tomar cuidado com isso, porque você pode até estar fazendo. Agora fazendo direito, aí já é outros 500, entende? Tá vendo, Elton? Então, isso, você tem uma prova, então você já deve ter percebido isso. Quando você faz as coisas com a TV ligada. Celular é outra distração. Gente, muita gente reclama que eu demoro de responder o WhatsApp. Mas é justamente porque quando eu tô concentrada em uma coisa, eu deixo meu celular no silencioso. No silencioso não, no não perturbe. Porque se eu tô ali concentrada fazendo aula e toda notificação é uma coisa que foi inventada para tirar nossa atenção, é para nos distrair mesmo. Notificação é uma coisa que tira a nossa atenção. Então toda vez que eu tô querendo me concentrar em alguma coisa, eu desligo as notificações. Aí por isso às vezes eu demoro um pouquinho de responder. Ah, gente, mas todo mundo demora para responder em alguma coisa. Aí quando você demora porque tá produzindo, reclamam. Então tem que saber, eu tenho horários específicos para atender o WhatsApp. Porque senão eu fico o dia inteiro no WhatsApp, porque meu WhatsApp não para. Porque meu WhatsApp é pessoal e profissional. Já tentei separar, ter um profissional e outro pessoal. Me deu muito trabalho, então eu prefiro ter um só, que é um dos meus números mais antigos, mas ele tá no meu blog, ele tá nos meus contatos dos pais, ele tá lá na minha plataforma de ensino. Então, a coisa mais fácil do mundo é ter meu WhatsApp. Se eu ficar o tempo todo no WhatsApp, eu não faço mais nada da vida. Então, eu tenho que ter horários específicos para cada coisa. E a notificação do celular é a coisa que mais tira a atenção de todo mundo. Inclusive, às vezes eu tomo o celular de aluno na sala de aula por causa disso. Porque realmente não tem como se concentrar desse jeito. Porque você pode até dizer, ah, mas eu não vou pegar agora. E fica o diabinho ali na cabeça. Peraí, mas será que foi minha colega que mandou? Será que foi aquela fofoca? Será que foi meu namorado? Será que foi... Aí você fica com tanto será na cabeça que é melhor você pegar o celular e ver. Entende? Então essas coisas que tiram a atenção, ela tem que ser de alguma forma administrada na hora que você for estudar ou na hora que você for trabalhar, tá? E aí ter o seu cantinho, ter o seu horário, desligar as distrações, seja ela qual for, TV, som, celular, para que realmente flua. Porque é um desafio mesmo trabalhar ou estudar em casa, principalmente para quem não tem costume. Eu já tinha um costume, mas o que eu percebo é que nesse momento todo mundo tá tendo que se adaptar. E quem não tinha o costume de trabalhar e estar em casa tá tendo muita dificuldade. Olá, Cunha! Boa noite! Olá, Mai, minha prima linda que eu amo! Vocês chegaram já no finalzinho, mas eu fiquei feliz que vocês estão aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Então assim, gente, se vocês têm alguma dúvida, a ideia hoje era justamente trazer para vocês essas questões de como é importante essa rotina. Oi, Mili! Oi, Cunha! Então, assim, era trazer essa questão importante, que eu acho muito importante, que eu tô vendo muita gente se perdendo. Tem muita gente me mandando direct, gente. Eu nunca recebi tanto direct como eu tô recebendo agora na quarentena. Muita gente me mandando direct, pedindo ajuda sobre rotina, sobre como orientar os alunos, como orientar os filhos. E assim, eu me senti na obrigação de fazer isso. Eu inicialmente achei que eu só ia fazer lá no YouTube, mas como vocês pediram pra fazer aqui no Instagram, eu resolvi fazer, só que eu tô achando que o horário não foi dos melhores, que vocês votaram em 8 horas, mas a partir das 9 que vocês começaram a entrar com mais frequência, né? Então não sei, vou fazer uma nova enquete pra ver se vai ficar 8 horas ou 9 horas, porque a gente já tá aqui encerrando e foi a hora que começou a aparecer mais gente, né? Obrigada, obrigada, Aline, obrigada mesmo. Então, assim, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação? Eu não sei se eu vou conseguir deixar essa live salva, porque realmente eu não sei como é que salva. É a primeira vez que eu resolvi fazer uma live, assim, de conteúdo mesmo aqui. Não sei se eu vou conseguir salvar, mas se eu conseguir, pode ter certeza, eu vou deixar salvo pra vocês, tá? Mas eu realmente não sei como é que salva ou se eu tenho que cortar. Bom,
Hoje vai ser o dia do experimento, né? Mas vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário sobre essa questão da rotina e essa vida de quarentena, de fazer tudo em casa, né? Mas, gente, por favor, fiquem em casa, levem a sério. O que eu percebo é que muita gente achou que era besteira ou que não ia chegar onde você mora, onde a gente mora, aqui na ilha mesmo, muita gente achou que não ia chegar aqui na ilha. Infelizmente já chegou, e era fato que ia chegar, né? Fato que ia chegar em todos os lugares, principalmente nos lugares onde as pessoas não estavam tendo tanto cuidado. Então, estavam achando que não ia chegar o coronavírus aqui, continuava na rua, continuava sem máscara, e infelizmente chegou, né? Então, agora mais do que nunca a gente tem que ficar em casa. Mas temos que pensar sempre no coletivo e cuidar da nossa saúde. Então, se é pro bem da nossa saúde, vamos ficar em casa, mas pro bem da nossa saúde mental, não vamos ficar em casa sem fazer nada, né? Por favor. Obrigada, Mili! Somos linda! Obrigada, meu amor! Fiquei muito feliz em ter vocês aqui comigo. Beijo, beijo, Mili. A gente já tá terminando, na verdade, né? Você chegou já no finalzinho. Mas muito bom ter vocês aqui comigo. Eu vou criar uma rotina agora de fazer essas lives com vocês na segunda-feira. Vou fazer uma enquete novamente. Vocês que estão aqui, vocês preferem 8 ou 9? Porque a enquete ganhou 8 horas. Eu tive um probleminha aqui de internet, e aí comecei 8h30, mas percebi que vocês começaram a chegar mais tarde. Vocês que estão aqui, querem uma live na próxima semana, 8 ou 9 horas? Se vocês puderem, comenta aí para eu ter uma noção. Mas segunda que vem teremos uma nova live com o tema, deixa eu lembrar, a importância do planejamento, tá? E na sexta-feira eu vou estar numa live com a Dani, uma colega de curso que me chamou para fazer uma live com ela, para as mães que seguem ela. E aí eu vou falar um pouco sobre orientações para as mães. Quem quiser, eu devo divulgar no meu stories também. Para quem quiser, vai ser lá no Instagram da Dani Alencar, mas eu esqueci como é o nome dela no Instagram. Mas eu vou colocar aqui, vai ser na sexta-feira, às 8 horas da noite. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima, eu vou ver se vai ser 8 ou 9 horas, a depender do que vocês votarem na enquete, tá bom? Beijo, amores. Até a próxima. Tchau.